meus amores, vamos falar sobre o mês de dezembro? Como será o seu mês de dezembro em todas as áreas? Aqui a gente vai usar a mandala astrológica, tá? Temos a pedra quartzo rosa, o cristal transparente, e aqui a gente tem um citrino. Escolha a sua opção. E primeiro, para a opção do quartzo rosa. Vamos avaliar como será o seu mês de dezembro, quais são as principais questões de cada área. Essa tiragem de mandala astrológica eu tô fazendo também como um geral pro ano, tá? Então quem quiser entrar em contato aí para ter uma consulta personalizada, aqui vocês têm uma ideia de como é essa tiragem específica, né? Interessante aqui. Então vamos lá. Iniciando com a primeira casa. Essa primeira casa, ela fala sobre o teu pessoal, tá? Aqui você vai estar cortando muitos laços, tá? Você vai estar optando por não se envolver em situações onde não te diz respeito. Aqui mostra rupturas, tá? Na vida pessoal. Então, você vai perceber que existem questões que precisam ser eliminadas, tá? Para que você tenha um progresso, né? Para que você consiga caminhar, andar, fazer o negócio acontecer, né? Aqui tem uma energia de necessidade de cortes, de coisas que atrapalham a tua vida pessoal e que você não consegue um progresso em alguma outra área. Principalmente na área profissional, tá? Mas a gente pode estar falando de relacionamento, a gente pode estar falando, né, de outras áreas das quais afetam a tua vida pessoal. E onde você se sente frustrado na sequência, né? Por conta dessas toxicidades. Então vai ser necessário você cortar, né? Aquela história do arrancar pela raiz alguma coisa que não tá te fazendo bem. Aqui pede pra você cuidar, né, em relação à sua vida financeira, cuide com brigas e desentendimentos, tá? Pode ter alguma questão judicial aí, que você tá no aguardo, aqui eu vejo que se arrasta um pouco. Cuide pra que você não perca a razão em alguma briga, algum descontrole seu, né, em algum aspecto jurídico ou em algum aspecto de questões, como eu posso dizer, financeiras mesmo, né? Então tem a sua questão financeira lá, que você precisa ajeitar, precisa organizar, e aqui pode existir brigas e discussões sobre isso. Aí, dependendo do teu tom, pode fazer com que você perca a razão de alguma coisa. Então, tenta ser o mais pacífica possível para que a sua situação financeira cresça, né, se organize, melhore, né, e até mesmo se a gente está falando de ação judicial, né, para que isso não me prejudique, até mesmo. Em relação à comunicação, novamente repito, para cuidar com o que fala, com quem fala, né, da onde você está buscando, inclusive, informações. Aqui a gente pode ter uma falha gigantesca de comunicação e a solução que às vezes estava ali na tua frente acaba que não acontece por conta de precipitações. Então tenha paciência. As coisas elas vêm, elas normalmente, quando se é algo muito trancado, muito amarrado, demora mais, é normal, é natural, né? Aqui fala também sobre briga com irmãos, cuide com isso. Falando em família, a gente fala que é melhor se manter em silêncio, é melhor ter paz do que ter razão, né? Aqui tá puxando pra isso. Então se mantenha em silêncio, não conte segredos, tá? Não se conecte a um nível... esses dias eu escutei uma frase que eu achei ótima, que fala sobre uma pessoa, né, que... Pessoas, normalmente, né, no geral, final de ano ficam muito emocionais, né? E dentro dessas emoções, acaba se falando demais, acaba se abrindo demais, sendo muito compreensivo com coisas que às vezes não pode, né? Você tem que equilibrar o racional. E aqui, pede pra você cuidar com isso, tá? Em relação às questões de lazer, as questões de prazeres, tá? Aqui vai estar um pouco mais parado, você vai estar se priorizando mais, né? Então, se você tiver convites aí pra sair, pra se divertir, veja se é o que você realmente quer, porque às vezes a gente aceita coisas pra agradar os outros, né? Ah, eu queria até sair, mas não queria ir com determinadas pessoas, eu queria que aquela pessoa não fosse, e daí você às vezes acaba indo pra agradar alguém e, né, é algo que às vezes não vai te satisfazer, né? Não vai ser um prazer genuíno, não vai ser algo que é o que você gostaria. Então seja racional e se priorize, tá? Em relação à rotina, aqui a gente tem escolhas a se fazer, tá? Aqui a gente tem uma energia que pode acontecer de você ter propostas de trabalho. E aqui eu falo rotina, tá? Não tô falando do profissional. Mas eu digo, se aparecer propostas que estão dentro de uma questão de rotina de serviço extra, né, renda extra, aceite, tá? Porque aqui vai trazer, talvez, vou dar um exemplo, né, você começa ali, eu vou começar a fazer venda de lingerie ali no final do ano, vem conseguir um dinheirinho extra, porque, né, as mulheres querem comprar, às vezes os homens querem presentear, né, algo nesse sentido. E isso acaba se tornando uma renda bem legal, e que você pode levar não só agora pro final do ano, mas você pode levar por um bom tempo. Então, os bicos, né, que a gente chama, essas rendas extras podem ser uma boa opção posteriormente.
cuide com o seu lado emocional, tá? Aqui a gente tem uma energia de frustração, e que pode ser que você não queira enxergar pra não se frustrar, tá? Então, tem um acontecimento, tem um desconforto nessa área. Se você tá em um relacionamento, pode existir um desconforto nessa área e você tá tapando o sol com a peneira. Você não tá querendo enxergar o que realmente acontece, tá? E dentro disso, pra evitar a frustração, a gente tem que cuidar, porque quanto mais a gente leva uma situação, e a gente não quer enxergar a situação, mais no fundo do poço a gente fica, e pode ser que você não consiga sair depois. Então, se tiver sinais, se houver sinais que existe ali uma questão que você vai se decepcionar, que você vai se entristecer, encare ela de frente, tá? Não tape o sol com a peneira. Se você está no relacionamento, se você não está no relacionamento, aqui eu vejo que dezembro, mais pro finalzinho do ano, né, do mês, pode ter uma boa expectativa, tá? Mais pro finalzinho do mês. Porém, também cuide para não se decepcionar. Às vezes você coloca muita expectativa em alguma questão e essa expectativa é frustrada depois. Em relação a investimentos, né, até mesmo a questão de sexo, aqui a gente tem um movimento muito positivo. Se você está solteira ou solteiro, cuide para não se relacionar com pessoas aproveitadoras. Se você está, se você não tem, está em relacionamento, desculpa, se você está no relacionamento, aqui pode ser que exista uma movimentação muito positiva, mas que posteriormente você fique, como eu posso dizer, a palavra não é frustrada nesse sentido. Pode ser que exista uma situação posteriormente que você fique chateado, chateada. Eu vou dar um exemplo, né? Aconteceu rala e rola lá, e você tá feliz, e daí de repente você se vê no espelho ou escuta uma frase da onde você se decepciona. Você pensa, nossa, eu pensei que eu tava balando, né? E percebi que a pessoa às vezes não gostou da minha aparência ou não gostou. É aquela questão do você estar ali, né? E a pessoa acabou te frustrando. A palavra não é frustrar, te chateando. Era só ali pra sustentar né? Eu preciso me aliviar, e daí depois você acaba ficando assim, de uma maneira assim, se sentindo usada a palavra. Então aqui toma cuidado, até mesmo se você estiver dentro de um relacionamento. Tenha a certeza que os dois estão querendo, que os dois estão numa motivação mútua, tá? Pra que não seja algo, assim, vazio. A palavra é essa, vazio. E você se chateie, você se frustre. Novamente repetir essa palavra, mas aqui eu não vejo, assim, como uma frustração. Aqui tá mais voltado a uma decepção, talvez, tá? Em relação a viagens e questões voltadas à religião, e estudos. Aqui, viagens, eu vejo que tá um pouco travado, talvez mais pro finalzinho do mês de dezembro. Se você for fazer uma viagem, né, dentro das expectativas do mês, eu indicaria você cuidar com o trânsito. Então, tenta pegar um horário que você saiba que o trânsito não vai estar muito movimentado, porque você vai demorar mais tempo a chegar se você não cuidar com isso. Questão de troca de pneu, né, essas manutenções básicas, né, aqui a gente tem uma energia que pode tá um pouquinho confusa e atrapalhada. Então, não viaje sem step. Não viajem sem um macaco no carro, né? Então, se precisar fazer uma manutençãozinha básica ali no meio do caminho, você tá preparado ou preparado. Em relação a viagens, já mencionei, em relação a estudos aqui, tá realmente um movimento para você descansar. Talvez esse ano tenha sido muito pesado, quando se trata de estudos, se você tá estudando. E isso fez, né, com que você cansasse demais. Então, use realmente esse tempo para relaxar, descansar e se priorizar, tá? Religião, aqui tá muito voltada à espiritualidade, então se conecte, se você for fazer alguma coisa voltada à religião, né, sendo ela qual for a sua religião, faça. Se você está pensando em fazer, vamos colocar aí, né, no catolicismo, às vezes acender uma vela para um santo, fazer uma promessa, faça. Se, né, evangélico, às vezes fazer um jejum, alguma coisa assim, da qual, né, você se sinta conectado com a espiritualidade, faça. Em relação, né, a Umbanda, né, se quiser fazer uma oferenda, faça. Aqui tá muito, muito positivo para essa questão, fala muito de finalização de ciclos também. Em relação a trabalho, aqui a gente tem uma carta de transformação. Pessoas que já estavam, aqui, observação, tô colocando uma energia de pessoas que já estavam pensando nisso. Pessoas que estavam pensando em finalizar, né? Finalizar um contrato aí, que já estavam querendo sair da empresa. Aqui eu vejo que tá positivo. Aproveite essa energia que eu mencionei, de coisas extras, né, que aparecem agora no final do ano, e você consegue um progresso aí nesse sentido, tá? Só que, claro, não vai ser a coisa mais maravilhosa que você imaginava. Pode ser que tenha alguns perrenguinhos aí que você não esteja enxergando, mas tá bom pra finalizar uma questão e começar outra, tá? Em relação a amigos, aqui tá muito positivo, você trocando muitas ideias positivas, você sendo bem racional quando se trata de amizades, né? Então você cuidando muito bem, não só da tua aparência, da maneira que você coloca, se posiciona, se postura, mas tentando evitar pessoas das quais você vê que não tem mais sintonia e conexão, né? Então, eu vou num lugar, vai estar tal pessoa, beleza, vai estar tal pessoa, mas eu não me conecto muito com ela. Então você tentando até mesmo evitar esses processos. E a gente se tratando de karmas e espiritualidade, o mês de dezembro, ele tá um pouco confuso quando se trata de finalizações, tá? Por quê? Porque as finalizações, elas são baseadas em tumulto, né? Não é nada lindo e maravilhoso. E aqui pode ser que você, como eu posso explicar, você não se sinta pronto a finalizar alguma coisa, né? A gente tem duas cartas aqui, essas duas cartas, elas o Imperador e a carta do Pajem. A carta do Imperador fala de um adulto sério, responsável, que se posiciona,
E o Pajem é totalmente ao contrário. O Pajem é a criatividade, tá ali no início, no começo. O Pajem é uma criança, né? Então, aqui, essas duas forças, né? Da própria insegurança sua e dessa questão de você estar começando algo ou querer iniciar algo voltado, né? Aqui a gente pode estar falando de qualquer área, porque a gente está falando de karmas e espiritualidade. Mas isso pode te trazer, como eu posso dizer, isso pode te trazer uma insegurança no sentido de eu não estou pronto, eu não estou pronta para prosseguir. Quando, na verdade, você está. Quando, na verdade, você é um imperador, só que você não está enxergando essa força, né? Então, é meio que os karmas tenham se finalizado e você não esteja enxergando. Né? Essa fase de maturidade já passou, você já é um imperador, mas você não está enxergando esses karmas, eles já finalizaram e você, né, tá pronto pra prosseguir. Né? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo capítulo? E você não tá enxergando isso, você acha que ainda é uma criança, você acha que ainda tá imaturo ou imatura pra essa situação ou pra esse próximo passo. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a confusão mental acaba aprisionando a gente num lugar, tá? E de uma maneira geral, aqui a gente tem energia de vitória e energia de amor, vamos colocar assim. Pessoas que estavam buscando alguém, eu vou falar mais pro final, tá? Bem pro finalzinho do ano, pode ser que encontre alguém no meio social. Pessoas que já têm alguém e estão numa fase difícil, eu vejo que melhora. Como vai melhorar? Distraindo-se, gente. Distraindo-se. Existem momentos para silenciar, existem momentos para interiorizar, mas existem momentos para socializar, existem momentos para se abrir, para trocas, né? Para trocar ideias. E aqui você tá nesse movimento de expansão, de trocar ideias, de socializar, de se abrir. Então não continue aí no seu casulo. Vamos para a segunda opção. Mês de dezembro, para quem escolheu cristal. Casa 1. Casa 2. Aí eu abri leque. Eu esqueci que esse usa-se mais partes da mesa, porque você dava uma mesa maior. Casa 3. Casa 4. Casa 5. Casa 6. Casa 7. Casa 8. Casa 9. Muito bom. Então vamos lá. As pessoas que se conectaram com esse cristal, aqui eu vejo que podem estar passando por um ciclo repetitivo. Então é algo que vai e volta, vai e volta. Pode ser um relacionamento, pode ser, né, uma situação de emprego, às vezes não se fixa no emprego só. Né? Então podem estar passando por um processo de repetição, de sempre a mesma coisa. Sempre essas pedrinhas no meu sapato me atrapalham. E agora, né, com esse fim do Mercúrio retrógrado, a gente está no ano 9, que é o ano de finalização, isso pode ajudar você a perceber isso, tá? De uma maneira profunda. E pode, né, e essa percepção pode ajudar você a mudar, a transformar, a mudar esse ciclo, a mudar a forma de olhar as coisas. Cuide com essas pedrinhas no sapato que podem atrapalhar esse processo. E às vezes você até sabe o que é, mas você não sabe como mudar, ou se sabe, mas vai ser muito difícil, eu tenho medo, né? Então aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui não é a energia de viagens, mas eu vou falar uma coisa que apareceu aqui, que fala de viagens curtas, não tô falando de viagens longas, tá? Viagens curtas podem ajudar você a se reconectar com você mesma. Débora, que tipo de viagem? É pra praia, pra natureza, né? Ou é uma viagem pra um lugar da família? Aqui mostra contato com a natureza, tá? Então uma viagem curta que você faça pode ajudar você a se reconectar com a natureza, com a tua essência, tá? É interessante você avaliar isso, e se tiver já uma programação disso, você tem um acampamento na tua própria cidade, né? Mas onde exista uma locomoção nesse sentido, isso pode ajudar você a se enxergar, vamos colocar assim. Em relação a Casa 2, a gente fala de finanças. Aqui tem um processo muito positivo, talvez apareçam muitas oportunidades para você ganhar dinheiro. E sabe aquelas oportunidades pequenininhas que viram coisas monumentais? Então, aqui tem muitas propostas, talvez você fique até em dúvida do que fazer, em que caminho seguir, tá? Aqui pede para você caminhar e seguir, né, um caminho de mais segurança, tá? Débora, mas eu queria tanto aquela vaga, pareceu uma vaga que eu queria tanto, mas realmente é uma vaga meio instável. Eu diria para você ir para base da sua segurança, tá? Da segurança é o que vai te trazer melhores resultados. Não que você nunca vai para essa área, ou que você não vai conseguir realizar isso, mas aqui fala de uma questão meio ilusória no momento, não que vai ser para sempre assim, tá? Mas no mês de dezembro, aparecendo oportunidades para ganhar dinheiro, cuidado com ilusões. Às vezes aquela promessa muito fácil, né? Não também que não exista isso, até existe, mas aqui fala que em dezembro aparecendo essas oportunidades pode ser ilusão. Você vai acabar mais perdendo do que ganhando. Em relação à comunicação, você é extremamente racional. Cuide com o excesso dessa racionalidade. Pode ser que você esteja pegando fogo pra falar as coisas pra todo mundo. Aqui tem que tomar cuidado, porque, principalmente quando se trata de área familiar, tá? Eu digo familiar quando a gente fala de parentes, família, como também quando a gente fala de ambiente, né? Da própria casa, dentro da casa, às vezes filhos, marido. Toma cuidado com a comunicação. Marido, mulher, né? Com a comunicação que pode ser que você sinta, veja e já queira falar, né? E já queira
botar pra fora lá o que tá pegando fogo dentro de você, você não consegue segurar a língua, né? E aqui, mesmo que seja sincero, mesmo que seja verdade, toma cuidado com o excesso. Em relação à área familiar aqui, a gente tem uma decepção. E talvez essa decepção venha de pessoas onde você confiava. Uma decepção de alguém que você gostava, falando mal de você, falando pelas suas costas, né? Ou até inventando histórias que às vezes nem é verdade. Você até sabe que a pessoa não é legal. A decepção não seria de você confiar na pessoa, mas de inventar, né? De ter veneninho ali e colocar a boca no trombone mesmo. Colocar aquela coisa de escorrer o veneninho. Então toma cuidado com as decepções em relação a pessoas da família. Num sentido de prazeres e lazer, aqui a gente tem uma energia muito positiva, um pouco mais parada, mas é uma energia boa, é calma, é tranquila. Vou dar exemplos, né? Então vai passar o final de ano lá em uma praia, você vai preferir, vai optar por uma praia mais deserta, por um lugar mais tranquilo, né? Eu até vou para um lugar agitado, mas você vai estar numa conexão mais espiritualizada, mais madura, sabe? Que não vai querer muito agito, não vai querer muita bagunça. Então você vai estar numa vibe assim mais tranquila, mais sossegada. Em relação à rotina e trabalho, aqui eu vejo muita positividade para quem trabalha em casa, tá? Então, às vezes recebe encomenda de alguma coisa, né? Eu trabalho vendendo panetone, né? Eu faço encomendas de empadão. Aqui tá muito positivo, muito movimentado, faça bastante propaganda onde você seja visto ou vista, porque tem uma energia de bastante vitória e de bastante reconhecimento, inclusive, né? Pode ser que o teu auge principal ali de propaganda vai ser esse final de ano, que bastante pessoas vão encomendar, né? O que você tem, ou se você trabalha em casa num sentido home, né? Normalmente quem trabalha home tá de férias, né? Nesse momento. Aí a rotina vai ser mais voltada ao lar mesmo, né? Mas se você continuar trabalhando nesse final de ano, aqui eu vejo que você vai estar num processo de reconhecimento, tá? Eu trabalho empregado. A gente pode estar falando desse ambiente de reconhecimento, mas ainda assim a energia ela ressoa mais para pessoas que trabalham em casa. Relacionamento. Aqui, quem tá solteiro, amor de praia, não vai subir serra, tá? Eu vejo que tá mais travado. Lembrando que aqui é uma energia geral. Mas, quem está no relacionamento, eu vejo que pode ser que tenha uma dificuldade aí que seja superada. Tá? Então, pra quem tá solteiro, talvez as questões ali que você está se movimentando pra isso seja algo passageiro. Agora, quem já está no relacionamento tem uma dificuldade que é superada com maestria, com muita positividade. Então, se você, né, às vezes não tá muito bem aí com o seu parceiro, aqui eu vejo um desenvolvimento muito positivo. Se tratando de investimentos, ou a gente também pode falar de sexo, aqui eu vejo convites muito propositais que você vai se tentar, mas fala pra você cuidar. Então, vamos falar de investimento? Cuide com riscos altos. Vamos falar de sexo? Cuide com situações onde a pessoa queira se aproveitar apenas, tá? Você depois se sinta mal. Então, aqui não tá muito positivo quando se trata disso. Você está no relacionamento, aqui pode ser que não tenha muito fogo no parquinho, não, tá? Você esteja muito ocupado, muito cansado, né? Que essa carta, ela mostra até um querer, mas uma canseira. Então, o movimento nesse quesito pode não ser muito positivo. Viagens, estudos e religião. Viagem tá muito positivo para viajar. Investimentos, né, que você vai fazer com viagens, tá muito positivo. Então, se você for gastar um pouquinho a mais com viagens, pode ficar tranquilo que você vai recuperar esse valor, né? Você tá plantando algo muito, que é algo que você planta realmente e espera a colheita, e esse momento de colheita, ou seja, você tá guardando, né, pra viajar, tá, né, trabalhando o ano inteiro, cansado, cansada, aqui é um bom movimento para você descansar e relaxar. Quem está estudando, aqui eu vejo pessoas que, por exemplo, estão fazendo TCC ou algo assim, sendo reconhecidas, colhendo esses frutos, então passam no TCC. Vai fazer uma prova, vai bem na prova. Estudo está muito positivo, principalmente para pessoas que estão fazendo testes finais. E em relação à religião, aqui pode ter convites para uma nova religião ou para você conhecer algo novo. Convites vindos de pessoas externas. Trabalho, pode ser que você se sinta bem emocionalmente cansado se você for trabalhar profissionalmente, né? Eu digo assim, profissionalmente você se sinta emocionalmente cansado, né? Então, no sentido profissional, você pense, né, se você for trabalhar esse final de ano, você pense, será que eu tô no caminho certo? Talvez venha esses questionamentos voltados ao profissional. Será que eu não preciso fazer um curso ano que vem? Será que eu não preciso me especializar em alguma coisa pra ver se eu mudo esse projeto? Ou pra mim conseguir aquela vaga? Será que eu não preciso? Será que se eu não fizer um curso ou algo diferente aí, eu não consigo essa vaga? Então tem bastante será aqui na área profissional. E o teu emocional vai estar meio cansado, tá? Talvez esse cansaço que surja essas ideias, né, de cometer mudanças ali, acarretem essas dificuldades emocionais dentro do profissional, acarretem a mudanças positivas posteriormente. Em relação à amizade, nossa senhora, gente, tá muito positivo. Aqui eu diria que pode ser que você tenha sorte aí em um sentido voltado a grupos. Tá? Então, se for participar de rifa, né, sabe aquelas rifas que tem de ajuda de amigos, né, entre amigos? Aqui tá muito positivo pra rifa, pra sorteios, e assim, busca num sentido coletivo, né? Então, bingo, né? Quando se tem uma gama de pessoas ali concorrendo, eu vejo que pode existir uma vitória nesse sentido de, quando você tem várias pessoas, um grupo de pessoas concorrendo a uma coisa, você tem a sorte de acertar ou de conseguir ganhar. Aqui tá bem legal. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo aí, tem lá um jogo de futebol e os amigos, né, aqui, claro, tudo legal, tudo organizadinho, né, gente, sem vícios. Mas um grupo de amigos aí aposta num time, né, você vai estar com a sorte aí a seu favor, tá? Então aproveite nesse sentido. Em relação, né, a final de ano, a gente fala também de
amigo secreto, talvez você até tenha uma sorte, sabe aquele maior presente aí? E você acaba ganhando aquele presente maravilhoso lá, que tava todo mundo de olho. Então, aqui a sorte, quando se trata de sorte, né, em sentido material, voltado a grupo de pessoas, tá? E em relação a questões kármicas, aqui a gente tem uma energia de muita espiritualidade se comunicando. Pode ser que tenha mensagens retas e diretas quanto a isso. E isso é muito positivo, né? A gente tendo uma clareza maior quando se trata, né, do que fazer, como se organizar. Aqui a energia tá muito positiva para conexão espiritual, para a espiritualidade realmente conversar e bater um tete a tete com você ali, real. Né? Eu pedi uma resposta, a resposta veio. Eu pedi um sinal, o sinal veio. Então aquela troca. Pessoas que gostam de ir pra praia, né, levar flores, pra Iemanjá, pra conexão com o mar, também tá muito positivo. E de uma maneira geral, aqui a gente tem uma energia de desenvolvimento na área afetiva. O principal ponto aqui é a área afetiva, que mostra parcerias, que você vê resultado posteriormente a uma dificuldade, a um esforço, né? Pode ser que tenha coisas que você esteja se dedicando há bastante tempo e você não vê resultado sobre aquilo. Eu vejo propostas muito positivas, se tratando de relacionamento e coisas afetivas. Então, eu tô muito tempo me esforçando num relacionamento aqui e o negócio não vai pra frente. O negócio começa a andar. Eu tô há muito tempo com essa parceria aqui, eu tô vendo que tá travado, o negócio começa a desenvolver, tá? Então, vamos lá para a terceira opção. Quem escolheu o citrino? Mês de dezembro. O que a espiritualidade tem a falar para as pessoas que se conectaram com essa energia? Comunicação a toda. Você falando para que veio. Então vamos lá. Em relação à energia pessoal, aqui a gente tem uma energia de comunicação. Se você estava buscando se libertar de algo que estava te prendendo, você consegue. E assim, muda, realmente, é algo que parece que tem algo dentro de você e da tua energia que você estava buscando e que você não estava conseguindo alcançar. Tem muito a ver com a questão de liberdade, tá? Você consegue ter mais liberdade dentro de um quesito pessoal. Então você consegue movimentar coisas que você queria que antes parecia que não era possível. Aquela história, né? Parece que quanto mais é o resto, mais difícil fica. Aqui eu tô vendo que você consegue se libertar de algo que você tava cansada já, que parecia que não tinha saída, né? Que era algo que você trabalhava para aquilo, desenvolvia aquilo, mas parece que não tinha espaço para você falar, para você se expressar. Ui. Você tá querendo cadê? É bonita. E você consegue, de certa forma, se libertar disso, tá? Desenvolver essa liberdade realmente que você gostaria. Quando se trata de dinheiro, aqui tem que cuidar com o emocional, tá? Não se voltar a querer fazer tudo pra todos, que depois pode ser que você pegue uma questão financeira um pouco complicada, tá? A gente tem uma energia de muito amor, então às vezes a gente quer abraçar o mundo, dar presente bom pra todo mundo, acolher todo mundo, mas depois quem se lasca é você, porque pode ser que não tenha essa mesma reciprocidade, tá? As pessoas vão se sentir amadas sim, as pessoas vão gostar sim, mas eu vejo que pode ser que dentro disso, mesmo que exista prosperidade aqui, dentro disso, as cartas elas estão orientando a não se deixar levar pela emoção. Então, tá pensando em alguma coisa, veja se você realmente tem uma estrutura posterior pra conseguir arcar com aquilo. Em relação à comunicação, aqui tem uma energia de muita melancolia. Cuidado, tá? Puxa muito emocional aqui. E essa melancolia, ela pode trazer, né, querendo ou não, situações um pouco difíceis, né? Quando se trata de relacionamentos, de financeiro, né? Se a gente tá melancólico, a gente expressa e traz essa energia de melancolia, né? Que aqui é a carta da comunicação, né? E a gente tá falando de você expressar os seus sentimentos, mas de uma maneira muito triste. Talvez não expressando a gratidão, não colocando as coisas boas que você, né, conquistou no ano. Eu acredito que tenha muito a ver com essa questão de você estar no final do ano e você avaliar, né, todas as coisas que aconteceram e vem uma vibe assim muito deprê. Então, cuidado com o que você fala, com o que você expressa. Lembrem que as palavras têm poder. Em relação a familiares, aqui tem uma energia de fogo, de movimentação. Então, tá muito positivo para você se movimentar, falar, conversar, expressar, né, trazer uma energia realmente de encontros, né, daquela conexão com familiares. Aqui tá muito positivo isso. Em relação ao lazer, filhos, aqui toma cuidado com o que eu mencionei.
sobre a emoção, tá? Às vezes se comprar coisas muito legais, muito caras, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que final de ano o povo se aproveita, né? Então o que custava R$ 2, no final do ano tá 10. Então toma cuidado com essa emoção se colocada a ajudar filhos, essa emoção colocada a se comprar presente para as crianças, para agradar as crianças, depois vem a preocupação, depois vem, não devia ter feito isso. Ou sabe aquela coisa que você vai lá, você compra, nossa, super caro, um negocinho ali, super caro, mas ela quer tanto, ele quer tanto, eu vou comprar. Aí dá 2 dias a criança quebra. E daí vence o prejuízo e a preocupação, nossa, mas eu não devia ter comprado. Né? Então, tome cuidado com essa questão. Demais, eu vejo que a energia de prazeres e lazer tá muito positiva, tá muito expansiva. Então, se quiser sair, socializar com pessoas, conhecer pessoas novas também tá muito legal, pra quem gosta, né, de se movimentar nesse aspecto, tá muito bom pra conhecer pessoas novas. Conexão com pessoas mais jovens vai ser muito positivo também. Em relação à rotina de trabalho, a maior parte dessas pessoas que se conectou, não vou dizer todas, porque é uma energia geral, a maior parte das pessoas que se conectaram a esse cristal, aqui fala de ou vão estar de férias, ou se estiver trabalhando, vai ser um trabalho muito sossegado. Aquele trabalho de, eu vou fazer daquele jeito, vou fazer como se todo dia fosse sexta-feira. Que você trabalha, mas trabalha daquele jeito. E isso traz uma certa satisfação. Não vai ser aquele trabalho pesado, aquele trabalho, né, que machuca. Ai, meu Deus, eu tô trabalhando, que saco. Né? Aqui tem uma energia positiva nesse quesito. Em relação a relacionamento, cuide com frustrações, cuide com confronto. Dentro disso, de resto, tá positivo. O confronto e até mesmo o excesso de ciúme, o excesso de você, às vezes, drenar muito a pessoa, de reclamar, o excesso de reclamação, os excessos aqui tá meio negativo, pode existir frustração dentro disso. Se você cuidar com esses quesitos, excesso de ciúmes, né, não sei se eu mencionei, acho que eu até falei excesso de ciúmes, se você cuidar com isso, as coisas tendem a andar bem, tá? Quem não está no relacionamento, aqui pode existir, né, pessoas que apareçam, que de cara pareçam legais. Posteriormente, tem que se avaliar, tá? Porque aqui pode não aparecer pessoas muito confiáveis. Em relação a sexo ou investimentos. Aqui tá muito positivo, tanto para quem está em relacionamento como para quem não está. Vejo trocas muito alegres, trocas que podem ocasionar até mesmo um encantamento. Claro que, dependendo da pessoa, você avaliando bem, tem que cuidar um pouco com o encantamento. Mas, de maneira geral, quem tá solteiro, se for só para os prazeres da vida, aqui tá muito positivo. Quem está no relacionamento, vejo tudo ok, tudo sossegado, não tem que se preocupar quanto a isso. Mas tá também na escassez aí, pode ser que tenha movimentação nesse sentido. Em relação a investimentos, aqui também tá muito bom para investir. Depositar dinheiro para alguma coisa. Esse baralho está bem contra as outras pedrinhas. Tem gente que escuta as 3, então pode ser que quem escutou as outras 2 não se conecte tanto com essa. Em relação a viagens, aqui eu não vejo viagens acontecendo, e se acontecerem, vão ser viagens muito pequenas, muito curtas e de menores distâncias. Né? Mas está positivo para você fazer coisas diferentes na sua casa, na sua cidade. Se você está planejando investir, né, às vezes um dinheiro, em vez de viajar, investir em uma reforma da casa, está positivo. Quem tá para estudo aqui tá ótimo, interessante ser por conta de ser exemplo, né? Mas quem tá participando de concurso público, principalmente voltados à questão de justiça, tá muito bom. Provas, OB, tá excelente. E questões até mesmo quando a gente fala de judiciais, né? Voltadas a um quesito de estudo, então áreas do direito, principalmente, tá muito positivo também. Se tratando de religião, aqui eu vejo que você vai preferir evitar, vamos dizer, centros. Você talvez não vá... eu vou na igreja todo domingo. Aqui pode ser que em dezembro você não consiga ou não queira, não esteja muito afim vou todo domingo ou vou só um domingo do mês. Aqui, pra religião, eu vejo que a conexão está mais interna do que em sentido de templos e tudo mais. Em relação a... Nossa, tanto 2, gente. Tem pessoas aí na dúvida, de um movimento de dúvida enorme quanto ao trabalho, tá? Tem até mais um aqui. Se você tá querendo mudar de trabalho, aqui precisa de mais energia sua, tá? Pode ser que as oportunidades não estejam aparecendo porque você não coloca fogo naquilo. Você não coloca energia naquilo. Você até pensa, eu penso em conseguir um trabalho novo, eu penso em sair dessa empresa, mas só pensa. Talvez essa paralisação que a gente tem 2 de paus, né? Eu sempre falo da carta do 2 de paus, né? Do exemplo da pessoa, ela pensa assim, essa pessoa tá parada com 2 de paus, né? O 2 de paus é uma carta de paralisação. Que só tem planejamento, mas não tem ação. Tá? Então aqui, você só não está em um novo emprego legal, bom, que ganhe bem, porque você não está colocando energia nisso. Talvez não esteja mandando currículo, ou se está mandando currículo, está mandando daquele jeito, aquela energia de eu não vou conseguir, tá bem travado aqui nesse sentido. Em relação a amizades, aqui tem energia bem grande de novas amizades, tá? Então você conseguindo fazer novas amizades, você revendo, inclusive, pessoas do teu passado, talvez da tua infância, das quais você fazia muito tempo que você não via, e que você vai voltar a ter uma conexão, vai trocar telefone, vão voltar a ter um contato. Uma energia muito positiva de nostalgia. Então, pessoas que você não se encontrava há bastante tempo, aqui tem uma energia muito boa. Pessoas que, não sei, pessoas de infância, aqui puxa muito essa energia de jovialidade, quando você era jovem, quando você era menor, né? Aqui tem-se um encontro, pode ser um encontro de pessoas dessa época, normalmente final de ano, se tem, isso é mais conhecido lá no exterior, né? Mas, não sei, vai que é numa dessa, né? De se encontrar com colegas da turma, né? Que estudaram. Então, aqui tem uma energia de reencontros. E você conhecendo, dentro disso, você conhecendo pessoas novas.
Vamos falar de karmas e espiritualidade. Aqui tem um mentor espiritual trazendo ideias, e não só ideias, mas ideias que cativem. Aquelas ideias que tragam no teu coração algo, que desperte algo em você, pra ganhar dinheiro, tá? Então, tem mentor espiritual ajudando, tem mentor espiritual auxiliando nisso, tá? E isso pode ajudar você a sair de uma zona de conforto. Então, vou dar um exemplo. Eu tô nessa área há tanto tempo e eu comecei a ver, né, sei lá, me interessar por cursos assim, assado. E eu começo a me movimentar sobre isso e eu começo a adorar isso. E começa a aparecer oportunidades de eu fazer cursos, de eu me movimentar pra isso. E isso vai fazer você ganhar muito dinheiro, tá? Pode ser que no começo você não acredite, mas as oportunidades estão aí. Tá? Isso vai fazer você ganhar dinheiro. Tenta tirar as vendas dos seus olhos, tenta abrir mais a mente, porque às vezes uma coisa que você acha que é nada a ver, é um mentor espiritual cutucando você e você não tá se enxergando, tá? Então, de maneira geral, aqui tem novas oportunidades muito positivas que trazem prosperidade financeira e carreira, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Tenham um excelente final de mês e um maravilhoso final de ano. Quem quiser consultar particular, gente, eu faço essa mesma tiragem para o ano, tá? Com, claro, muito mais detalhes. E a gente pode fazer também, dentro dos pacotes, tiragens de mês a mês. É uma mandala, são 12 cartas, seria os 12 meses, os principais pontos do mês. Isso particular, especialmente para você, tá? Então é isso, espero que tenham gostado e tenham um excelente dia.